Quem é o maior estadista do nosso tempo? Trump? America first. America first. Guaidó? Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir. Macri? He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bolsonaro? Tudo pequenininho aí. O mundo só tem um estadista. É o Papa Francisco. Estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. O Stedley me disse que o Papa disse a ele que é peronista. Ele é um homem politizado, né? Como dizemos, a porta fechada. Ele, no fundo, é um grande peronista. Nós publicamos aqui no Conversa Afiada. O Papa é peronista. O Papa é peronista. Que para um peronista não pode nem deve haver nada melhor que outro peronista. Então... Francisco sucede dois arquirreacionários. João Paulo II e o Ratzinger. A Globo enviou ao Vaticano mais gente do que mandou para a Copa da Rússia. Foi tão especial, foi tão emocionante. Nesta quarta-feira, a Igreja Católica apresentou ao mundo o seu novo líder. Habemus Papa, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Los problemas de la destrucción del ambiente natural son cada vez más graves y las consecuencias sobre la vida de las personas resultan dramáticas. Na encíclica Laudato Si, Francisco disse com todas as letras que quem destrói o meio ambiente é o rico. ¿Quién gobierna entonces? El dinero. ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la violencia económica, social, cultural y militar. Ele disse que o homem tem direito a 3 T's: T de terra, T de teto y T de trabalho. Toda la doctrina social de la Iglesia y el magisterio de mis antecesores se rebelan contra el ídolo dinero que reina en lugar de servir, tiraniza y aterroriza a la humanidad. Y a que alcen su voz en favor de las personas hambrientas. O Papa acolheu os divorciados e os homossexuais. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Por aí, como não podia ser por outro flanco, a reacionária igreja americana move uma campanha de impeachment contra Francisco. Uma campanha homofóbica. O Papa recebeu o líder indígena brasileiro Raoni. Quem é a besta de Apocalipse? O anjo adverte: se alguém adorar a besta ou sua imagem ou receber o seu sinal, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Uma terrível ameaça aos seres humanos. Quem adorar a besta e a sua imagem ou receber o seu sinal. Então esse assunto ele é muito importante para todo cristão e para toda a humanidade. Saber quem é a besta de Apocalipse. A besta de Apocalipse é um sistema político, religioso e perseguidor. O mundo todo vai adorar a besta, exceto o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Mas o mundo todo adora Balaão. Todos aqueles que seus nomes não estão escritos no livro da vida, a besta ela vem para enganar. Ela vem para iludir os habitantes da terra. Hoje vamos ter uma entrevista imaginária com a profetisa que Deus levantou para o tempo do fim, de nome Ellen White. E vamos dialogar com ela acerca do papado. Como já vimos nas imagens anteriores, o que o papado está a fazer a nível político,
e como os governantes da nação mais poderosa do mundo se inclinam sob a sua presença. Sabemos que o papado tem vindo a tomar proeminência em todas as questões políticas, religiosas, ambientais, na família, etc., a nível mundial. Ellen White, como profetisa, tem muito a dizer-nos. Vamos então falar com ela acerca do papado. Far-lhe-emos algumas perguntas e ela, amavelmente e com todo o Espírito de Cristo para edificar, vai apresentar o que Deus lhe mostrou. Senhora White, qual é a sua opinião geral sobre o papado? O papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser, a apostasia dos últimos tempos. Mas eu entendo que a Igreja Católica também é uma igreja cristã. O que você quer dizer com isto de apostasia? Deverá esta potência, cujo registro milenar se acha escrito com o sangue dos santos, ser hoje reconhecida como parte da Igreja de Cristo? Mas hoje em dia a Igreja Católica mudou, porque eu não vejo o papado perseguindo e matando os cristãos como costumavam fazer antigamente. Refiro-me ao tempo registado na história quando a Igreja Católica matou mais de 68 milhões de cristãos. Houve uma mudança, mas esta não se verificou no papado. O catolicismo na verdade em muito se assemelha ao protestantismo que hoje existe, pois o protestantismo moderno muito se distancia daquele dos dias da Reforma. O tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. É tolerante onde é impotente, diz o bispo O'Connor. A liberdade religiosa é meramente suportada até que o contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico. O arcebispo de St. Louis, Estados Unidos, disse certa vez: a heresia e a incredulidade são crimes, e em países cristãos como a Itália e a Espanha, por exemplo, onde todo o povo é católico, e onde a religião católica é parte essencial da lei da nação, são elas punidas como os outros crimes. Você quer dizer que os protestantes do passado diferem dos de hoje em seu conceito sobre o papado? Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprada, ensinavam os filhos a aborrecer o papado, e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Mas eu não entendo. Como é que os protestantes podem odiar o papado enquanto afirmam acreditar na Bíblia, que nos fala sobre o amor entre irmãos? Um estudo da Escritura Sagrada, feito com a oração, mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do papado, e os faria aborrecê-lo e evitá-lo. Começo a entender porque a Bíblia diz claramente em Apocalipse 19:20 que são os protestantes apóstatas, falso profeta, que enganarão as pessoas para receberem a marca da besta. A propósito, qual é a marca ou o sinal da besta? A mudança do sábado é um sinal, ou marca, da autoridade da Igreja Romana. Os que, compreendendo os reclamos do quarto mandamento, preferem observar o falso dia de repouso, em lugar do verdadeiro, estão com isso prestando homenagem à única autoridade que o ordena. O sinal da besta é o dia de repouso papal, aceito pelo mundo em substituição ao dia designado por Deus. Eu entendo que são os evangélicos e os católicos que guardam o domingo como dia de repouso. Quando você fala de apostasia, significa que a maioria daqueles que hoje guardam o sábado como ensina a Bíblia terminará guardando o domingo como manda o papado? Foi-me mostrada então uma multidão que o lulava em agonia. Estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Mas como é possível que tal coisa aconteça, quando há muita diferença entre católicos e protestantes? Os defensores do papado afirmaram que a Igreja foi caluniada, e o mundo protestante inclina-se a aceitar esta declaração. Esses defensores do papado, que você menciona,
são os mesmos que se opõem à afirmação de que o Papa é a besta do Apocalipse 13 e o chifre pequeno de Daniel 7? Muitos insistem em que é injusto julgar a Igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo o resultado da barbárie dos tempos. Que razões levaram Lutero a romper o seu relacionamento com a Igreja Católica Romana, a qual ele serviu como sacerdote? Qual foi a sua convicção? Você poderia citar suas palavras textuais? Lutero disse: "Sinto já maior liberdade em meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o Anticristo, e que o seu trono é o do próprio Satanás. Oh, quanta dor me causou, posto que eu tivesse as Escrituras a meu lado, o justificar a mim mesmo que eu ousaria assumir atitude contra o Papa, e tê-lo na conta de Anticristo." Sra. White, você já nos deu a sua opinião sobre o papado. Poderia dar-nos agora a sua opinião particular sobre o Papa? Ao representante de Satanás, o Bispo de Roma. Mas eu li em seus livros, obras evangélicos e evangelismo, que não devemos dizer ou publicar uma frase contra personalidades, e que isso incita nossos inimigos contra nós. A menos que isso seja positivamente necessário para vindicar a verdade. Então, Sra. White, qual é a mensagem que devemos pregar para justificar a verdade? No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou seu povo e encarregou de proclamar uma mensagem. Chamou-o para expor a maldade do homem do pecado, que fez da lei dominical um poder distintivo. Entendo então que não há maneira possível de evitar a perseguição. A propósito, é verdade que a Igreja Católica planeja usar novamente a tortura, o terror e o crime contra o povo de Deus? A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma, apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetiram as anteriores perseguições. Sorrateiramente, e sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá, por esse motivo, em censura e perseguição. Finalmente, Sra. White, porque a grande maioria dos religiosos de hoje se opõe às denúncias que você faz do papado e afirma que isso não é ter amor? Os pastores que apreciam agradar aos homens, que clamam paz, paz. Quando Deus não falou de paz, bem deviam humilhar o coração perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes para consigo mesmos e amam a vida fácil. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação das almas. Os que possuem este amor não se esquivarão à verdade para se abrigarem dos incômodos resultados de falar claramente. Sra. White, se for necessário, falaremos novamente no futuro sobre esse mesmo assunto e da mesma maneira? Os protestantes têm-se intrometido com o papado, patrocinando. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo, e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. Muito obrigado, Sra. White, por este vital e interessante diálogo para o tempo do fim acerca do verdadeiro caráter do papado. Queridos amigos e irmãos, esperamos que esta conversação imaginária com a profetisa tenha podido ser de consideração, de reflexão e, acima de tudo, de colocar as nossas vidas conforme a luz que temos recebido. Logicamente que a profetisa já faleceu,
mas continua a falar através dos testemunhos, porque são também palavra de Deus. Que todos possamos permanecer na fé que uma vez foi dada aos santos, porque realmente os eventos finais